Amém. Dando sequência à mensagem do capítulo 20 de Apocalipse, abra sua Bíblia então, lá em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20, diz a palavra de Deus. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram ou não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Peça a Deus que fale ao seu coração, continue a falar ao seu coração através da sua palavra e que nada venha roubar a palavra do Senhor do seu coração. Amém? Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos reunir como igreja do Senhor para te adorar e juntos ouvirmos a tua palavra. Portanto, ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala ao nosso coração, continue a falar, dá-nos ouvidos para ouvir, ó Deus, o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não permita que nada venha roubar a palavra do Senhor do nosso coração, mas que o Senhor venha, ó Deus, gravar a tua palavra em nossos corações e sejamos, ó Deus, transformados pela palavra do Senhor, pelo teu Espírito Santo. Tende misericórdia de mim, dos meus irmãos e tantos quantos, ó Deus, ouvem e ouvirão esta mensagem. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós estamos em guerra. E a guerra não é como nós temos visto aí
na humanidade, guerras e rumores de guerras que sempre têm acontecido, mas uma guerra muito pior do que as guerras que nós vemos no mundo afora. É uma guerra espiritual, é uma guerra onde os demônios, Satanás estão envolvidos nessa guerra, onde o mundo, a carne e o diabo estão contra a igreja, o povo de Deus. E a pergunta que eu te faço é, desses dois grupos, a qual desses grupos você pertence? Você pertence ao povo de Deus ou ao povo de Satanás? Qual grupo você pertence? Ao povo de Deus ou ao povo de Satanás? Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, esse livro foi escrito não para assustar a igreja, mas pelo contrário, para consolar a igreja. O livro do Apocalipse pode assustar aqueles que não têm compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Porque a igreja vivia um período de terrível perseguição pelos imperadores romanos e parece que era o fim, porque os cristãos eram presos, eram torturados e eram mortos. Mas João, lá na ilha de Patmos, que estava lá, ali preso naquele lugar, ele recebe a revelação do Apocalipse para trazer uma mensagem de consolo à vida da igreja. Por quê? Porque o tema central do livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e seus aliados. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo à sua igreja, olhem, o mundo está nos perseguindo, Satanás quer os destruir, os imperadores estão de cima querendo os matar, mas saibam de uma coisa, minha igreja, a vitória é de Cristo e da igreja sobre Satanás, a besta e o falso profeta. Então, o livro do Apocalipse é um livro simbólico, ele fala de acontecimentos reais, mas de maneira simbólica, não é literal. Não pegue as coisas do Apocalipse para ser interpretado de maneira literal, porque não é literal. Inclusive, os 1000 anos que é apresentado aqui, não é 1000 anos literalmente, mas é um período de tempo. Que quando vai esse período? Vai desde a primeira vinda de Jesus até próximo da vinda de Jesus. Portanto, para nós que temos a interpretação amilenista, nós já estamos vivendo no período dos 1000 anos. Então, por que nós adotamos essa interpretação? Não menosprezando outros irmãos que pensam diferente, mas nós entendemos ser mais coerente com aquilo que ensina as Escrituras, tanto no Apocalipse como em todo o seu contexto da Bíblia. E como nós havíamos dito anteriormente, sobre a vitória de Cristo e da igreja, no primeiro ponto aqui, que nós falamos do versículo de 1 a 6, né? Primeiramente, a vitória de Cristo e da igreja na prisão de Satanás, versículos de 1 a 3. A vitória de Cristo e da igreja na prisão de Satanás. Satanás está preso, ele não está solto. Como assim, pastor? Ele está preso? Com tanta coisa terrível acontecendo no mundo? Sim, a atuação dele, como nós vimos na mensagem passada, não é mais como antigamente no Antigo Testamento, quando ele dominava as nações nas trevas da cegueira espiritual. Agora, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele prende a Satanás e o evangelho é pregado a todas as nações. Mas é como um cachorro que está numa coleira, e não é uma prisão física, é uma prisão simbólica para mostrar que a atuação dele está limitada. Mas como a gente vê aqui no capítulo 7, ele será solto. Próximo da vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, ele será solto. Mas ele ainda está sobre essa prisão e o Senhor o prendeu. Então, nós já vemos aí a vitória de Cristo e da igreja na prisão de Satanás. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E como veremos mais na frente, ele não veio apenas para destruir as obras do diabo, mas na segunda vinda ele virá para destruir totalmente a Satanás, né? Na sua condenação e destruição, conforme a gente vê no versículo 10. Também nós vimos
falamos aqui dos versículos 4, né? O versículo 4, falando sobre a vitória de Cristo e da igreja no reinado dos 1000 anos. A igreja está reinando com Cristo os 1000 anos, porque a primeira ressurreição fala dos salvos que ressuscitaram e estão com Cristo reinando. Os irmãos que já partiram é a igreja triunfante. A igreja que está na terra é a igreja militante. A igreja que está no céu é a igreja triunfante. Essa igreja que já experimentou a primeira ressurreição está reinando com Cristo. Reinando com Cristo. E voltará quando o Senhor Jesus Cristo vier na sua glória, aonde ressuscitaremos também o corpo físico, né? Vamos experimentar a ressurreição física também e teremos corpos glorificados como o corpo do Senhor Jesus Cristo. E quando fala aqui de santos, né? A Bíblia falando sobre santos, não está se referindo aos santos canonizados da Igreja Católica, não é isso. A palavra de Deus nos ensina que todos os salvos em Cristo Jesus são os santos de Deus. Quando Paulo escreve as cartas à igreja, diz aos santos de Éfeso, aos santos de Corinto. Ele está falando da igreja, aos santos da cidade de Colossos, né? Então, a igreja, olha o que diz, eu vou ler para os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, e também Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, Deus diz na sua palavra, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, como assim, pastor? Eu, um santo, eu sou um pecador. Sim, você é um pecador. Mas todos os que foram chamados por Deus para fazer parte da sua igreja são santos agora. Não quer dizer que não vai pecar mais nunca nessa terra, mas quer dizer que não vive mais na prática do pecado. Agora foi separado por Deus para viver em santificação. Uma vida de retidão, de temor ao Senhor. Então, nós somos santificados por Cristo e pelo Espírito Santo. E a marca da besta? Vimos também que a marca da besta, que é 666, número de homem, significa não um chip, não a obra de tecnologia, mas uma obra que é espiritual, onde na testa está representando a maneira da pessoa pensar, da pessoa raciocinar, o pensamento da pessoa está de acordo com o anticristo, de acordo com a besta, de acordo com Satanás, mesmo que seja inconsciente, mas aquele que não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, ele está vivendo de acordo com o diabo. Ele não está vivendo de acordo com o Senhor. E a mão está dizendo as atitudes, as obras da pessoa. A marca da besta está aí nas atitudes, na mão. Está representando, então, a maneira da pessoa agir. E isso se divide, então, em dois tipos de pessoas do mundo. Aqueles que têm a marca da besta e aqueles que têm a marca do Espírito Santo, né? Os cristãos têm a marca do Espírito Santo. Qual é a marca? Nós somos selados, diz a Bíblia, com o Espírito Santo. O crente tem a marca, o selo do Espírito Santo, que o influencia também na sua maneira de pensar, de agir, influencia o seu pensamento e as suas atitudes, conforme a gente vê em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, e Efésios capítulo 5, versículo 18, quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, porque você já tem o Espírito Santo como marca, como selo de Deus na sua vida. Vimos também a vitória de Cristo da igreja na ressurreição, dos versículos de 5 a 6, como nós vamos ressuscitar, vamos experimentar a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, e não passaremos pela segunda morte, que é o inferno. Diz aí, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos.
Louvado seja Deus. E hoje, amados, nós queremos meditar com os irmãos aqui, dos versículos de 7 a 10, quando nós temos a vitória de Cristo e da igreja na batalha final. Olha comigo do versículo 7 a 9 que diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir, olha aí, antes ele estava seduzindo, enganando as nações antes da vinda de Jesus. Agora, quando ele é solto, a sua sedução está terrível e forte sobre as nações. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Lembrando que não é literal, porque a terra não tem canto, né? O planeta Terra é redondo, mas não é estar falando de maneira literal. Os 4 cantos da terra, Gog e Magog, ou Gog de Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, que representa a igreja. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, a vitória de Cristo e da igreja na batalha final. Quando Satanás for solto, depois desse período de 1000 anos, que vai próximo da vinda do Senhor Jesus Cristo, e também quando vem a grande tribulação, como já explicamos para os irmãos, hoje a igreja sofre perseguição e tribulações pelo mundo afora, mas não é em todos os lugares. Por exemplo, há uma diferença entre ser cristão na Coreia do Norte e ser cristão no Brasil. Sim ou não? Há uma diferença em ser cristão entre países árabes, que perseguem, torturam e até matam cristãos, entre ser cristão nos Estados Unidos. Sim ou não? Então, ainda não é a grande tribulação. A igreja passa por tribulações nesse mundo, em determinados lugares, mas quando vir a grande tribulação, será no mundo todo. Não vai haver lugar na face da terra onde a igreja não será perseguida, os cristãos não serão perseguidos, e muitos até mortos, mas o Senhor já na carta às 7 igrejas, ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você está preparado para isso, amado? Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo tem que fazer o quê? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E o que é tomar a cruz? É estar pronto a viver e a morrer por Jesus. Morrer por Jesus. E aqui nós vemos que, novamente, de maneira simbólica, como foi mostrado lá no texto de Ezequiel, capítulo 39, né, falando de Gog, que era rei de Magog, e eles se levantaram contra Israel, para querer destruir Israel, mas veio fogo do céu e destruiu aquele exército. Como também em outros momentos, Israel foi sitiado, como por Senaqueribe, rei da Assíria, que queria destruir Jerusalém, e o rei ora e o povo de Deus que estava ali na cidade sitiada, eles oram e Deus dá o livramento, Deus mata todo aquele exército, 180.000 soldados. Também acontece lá com o profeta Eliseu, quando estava a cidade sitiada, e aí o servo de Eliseu fica, meu Deus, o que nós vamos fazer agora, profeta Eliseu? Nós vamos ser destruídos. E Eliseu estava tranquilo, sossegado, ele orou então, para Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja que o exército do Senhor é muito maior. Quando Deus abre os olhos do servo de Eliseu, ele vê que o exército de Deus era de anjos, que muito mais numerosos do que o exército inimigo, e eles não poderiam vencer, não poderiam, mesmo que estavam sitiados a cidade. E assim mostra também que quando se reúne Satanás com todas as hostes do mal para tentar destruir a igreja, não pode. E isso nos faz lembrar, queridos, que as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja. A igreja é quem avança e que destrói as portas do inferno, porque a igreja, nessa época agora dos 1000 anos, está avançando, está rompendo. A palavra de Deus está sendo pregada a todas as nações. Mas vai haver um tempo, quando Satanás será solto, vai tentar sitiar, cercar. E quando havia o sítio, quando havia a cidade era cercada, quem ficava ali dentro não podia entrar, não podia sair, e muitos, era uma tribulação muito grande. Mas olha aqui, irmãos, o que acontece? Verso 9, marcharam, né, para destruir, nós vamos vencer e vamos destruir a igreja. Pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, olha aí, do povo de Deus, a cidade querida. E capítulo 21 de Apocalipse vai dizer da cidade santa, que representa a igreja. Mas quem que peleja por nós? Como a nossa irmã Maristela aqui orou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Desceu fogo do céu e os consumiu. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Quem somos nós, irmãos, diante dos demônios? Quem somos nós? Você já teve a triste experiência de ver uma possessão demoníaca? Como que um ser humano como eu e você, de carne e osso, pode ir contra um demônio? Por mais fraco que esse demônio seja, nós seremos destruídos. Mas nós vamos em nome de Jesus. E quando ele escuta esse nome, ele tem que obedecer à ordem do servo de Deus. Tão pequenino, tão frágil como eu e você. E quando eu e você diz, sai em nome de Jesus, ele tem que obedecer. E ele obedece, porque ele sabe que a autoridade que está em você é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é a autoridade do pastor, é a autoridade de Jesus. Por isso, meu querido, minha querida, você que é servo de Deus, tem autoridade espiritual para expulsar os demônios. Você não precisa chamar o pastor. Você pode fazer isso. Porque você não vai expulsar no nome do pastor, você vai expulsar no nome de Jesus. Então prepare-se. Prepare-se. Pode chegar o momento, né? Pode chegar ao momento. Se você quiser um apoio espiritual do seu pastor, ok. Mas não significa que é o pastor que vai fazer e acontecer. Não. Eu me lembro de certa vez um pastor contando um exemplo da vida que ele viveu, de um outro pastor que não acreditava que o diabo existia. Já viu um negócio desse? Um pastor que não acredita que o diabo existe. Esses pastores da teologia liberal têm dessas coisas, né? E aí diz que a vizinha dele ficou possessa. E aí ele falou, já sei, eu vou lá chamar o pastor fulano de tal para expulsar esse demônio. Aí ele foi lá, chamou o pastor, né? Pastor, estou precisando da sua ajuda aqui para expulsar o demônio lá na casa da minha vizinha. Ah, mas você não acredita que o demônio existe? Como é que ele está possuindo a sua vizinha? Não, mas é porque essa possessão é muito braba, é feia. E ele falou que só sai se você for lá. Né? Aí o pastor disse para ele, eu vou lá então para falar que ele vai sair, não é por causa da minha causa, é por causa de Jesus, é no nome de Jesus. E lá foi os dois. E aí quando chega, abriu a porta, o pastor empurrou o outro para dentro, pôs ele para dentro e fechou a porta, e lá vem aquela mulher com a faca para cima do pastor, e o pastor, meu Deus, e agora? Demônio com ódio. E aí, ele olhou só com um olhar, olhou para ele, ele fez uma oração simples, dizendo, Deus me dá graça de olhar, de amar essa mulher com teu amor. E assim ele fez, olhou nos olhos daquela mulher. Quando ele olhou assim, com o amor de Deus, para aquela criatura escravizada pelo diabo,
Ele parou e falou: não olha para ela assim. Não olha para ela assim, que o amor me queima. E correu e pôs um travesseiro no rosto e diz: não olha para ela assim. Ele diz: você vai sair, não por minha causa, mas por causa do nome de Jesus. Sai dessa mulher. E assim aconteceu. Por quê? A autoridade é em nome de Jesus. Prepare-se. As batalhas espirituais, e muitas vezes, irmãos, isso são casos mais extremos, mas nós estamos enfrentando todos os dias a batalha espiritual contra o mundo, a carne, o diabo, está aí. Está aí. Nós vivemos essa batalha espiritual. O diabo está seduzindo as pessoas. Seduzindo. E muitas vezes usando a internet para seduzir as nações. E as pessoas estão cegas, caminhando cegas, sendo conduzidas pelo diabo, seduzidas por Satanás. Mas aqueles que fazem parte do povo de Deus, diz a Bíblia, eles estão com Cristo e vencerão na batalha final. Foi essa semana, se não me engano, segunda-feira passada, eu ouvi um cântico aqui, um hino, que sempre gosto de ouvir, um hino da Assembleia de Deus, né? Eu acho muito bonito esse hino, né? Que fala dessa guerra, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o capitão, e assim vai. Os guerreiros se preparam. Você está preparado? Você está preparado como um soldado de Cristo Jesus? Ou será que você está dormindo? Será que você está assim? Tem cristãos que parece que estão dormindo. No meio do tiroteio. Cuidado, o mundo, a carne e o diabo querem te destruir. Mas aqueles que fazem parte do povo de Deus, eles vencerão na batalha final. Aleluia! Desceu fogo do céu e os destruiu. E, em último lugar, aqui no versículo 10, nós temos a vitória de Cristo e da igreja na condenação e destruição do diabo, juntamente com a besta e o falso profeta, que diz aqui, ó, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Jesus, na primeira vinda, ele vem e destrói as obras de Satanás. E na segunda vinda, ele destruirá o próprio Satanás. Não apenas as suas obras, mas o próprio Satanás, que será lançado. Glória a Deus. O sedutor e enganador das nações será lançado no lago de fogo e enxofre e será atormentado. Portanto, corrija aí na sua cabeça se você tem uma ideia errada do inferno. Que tem pessoas achando que o inferno é a casa do diabo, aonde ele está lá com um chifrão, um tridente, e tem um caldeirão, e as almas estão dentro lá do caldeirão, queimando no fogo, e ele está rindo e achando bom, e como se ele tivesse ali, fosse a casa dele, e ele manda e ele governa aquela casa. Não! Quem mais será atormentado do inferno, o pior dos pecadores é o diabo, e ele que mais vai sofrer. Quem mais vai sofrer no inferno será o diabo e os demônios. Ele não está ali festejando, pelo contrário, ele quer levar o máximo de pessoas, de incrédulos, para lá. Ele quer, porque ele sabe o fim dele, que ele já está condenado, e ele vai para lá. Mas ele não vai para lá para curtir, e porque ele agora a maldade, e vai aproveitar e afligir a vida dos pecadores. Ele mais vai sofrer no inferno, porque ele é o pior dos pecadores. E quando fala da besta, queridos, está representando o poder maligno que se opõe a Deus e a Jesus Cristo. É uma figura simbólica que representa o anticristo e suas forças, simbolizando a perseguição
e a opressão que os crentes podem enfrentar. Quando fala do falso profeta, o que é o falso profeta? São as falsas religiões. Então nós temos essa trindade do mal aí. O diabo, a besta e o falso profeta. O diabo, a besta, que é as forças do mal representadas pelo anticristo, e os falsos profetas, que são as falsas religiões, que estão aí, né? Enganando as pessoas. Agora, você se lembra da pergunta que eu fiz no início? A qual grupo você pertence? Você pertence ao grupo de Deus, do povo de Deus, ou ao grupo do diabo? Então, lendo esse capítulo 10 aqui, versículo 32 a 33, você vai saber a qual grupo você pertence. A palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse pertence ao grupo do povo de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, ou não me confessar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse pertence ao grupo do diabo. Como que eu sei que eu pertenço ao grupo dos salvos, ao grupo de Deus, do povo de Deus? Quando acontece o que nós vimos acontecer domingo passado aqui na igreja. Quando eu faço a minha pública profissão de fé e meu batismo, eu estou declarando: eu pertenço ao povo de Deus. Porque é uma aliança. Não tem esse negócio com Jesus de mais ou menos. Não, eu sou mais ou menos. Com Jesus, ou é tudo ou nada. Aqueles que pertencem ao povo de Deus, com certeza farão a sua pública profissão de fé e receberão o batismo, porque é assim que o Senhor Jesus diz: aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Fale com Deus agora em oração, agradeça, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos, juntamente com Cristo, vencedores na batalha final e somos feitos povo de Deus, servo do Senhor. Agradeça a Deus se você faz parte do povo de Deus. E se você também que quer fazer parte do povo de Deus, que você possa dizer isso para Deus agora, em nome de Jesus. Senhor, perdoa o meu pecado e me salva. Tem misericórdia de mim. Fale com Deus agora em oração. Ó Senhor, obrigado por Tua palavra. Tende misericórdia de nós. E obrigado por Tua misericórdia que nos alcançou, a Tua graça que nos transformou em Teu povo. Por isso, Senhor, nós temos essa certeza que fazemos parte da Tua igreja, porque um dia confessamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, fizemos, ó Deus, a nossa pura profissão de fé, recebemos o batismo, temos essa aliança eterna que o Senhor fez conosco. Ó Deus, e que o Senhor abençoe todos aqueles que estão se preparando também, e todos, ó Deus, que agora te busquem em oração, dizendo: Senhor, perdoa o meu pecado, tem misericórdia. Abençoa, Deus, este homem, esta mulher, que se volta para Ti agora em oração. Tende misericórdia, Senhor. Ó Deus, ouve a oração de cada um, e nos perdoa e salva, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.